O bife Osvaldo Aranha, a sopa Leão Veloso e o camarão com chuchu são alguns exemplos da rica culinária do Rio de Janeiro que merece ser prestigiada e divulgada. Em todos os cantos do estado existem delícias a serem degustadas. Cafés, queijos, doces e cachaças da melhor qualidade, produzidos em geral por pequenos produtores familiares. E profissionais empenhados em divulgar todas essas maravilhas gastronômicas. O Rio em Foco está no ar. Para conversar sobre a valorização da nossa gastronomia, estão aqui Chico Júnior, idealizador do Prêmio Maravilhas Gastronômicas, que vai para sua terceira edição esse ano, e Tereza Corsão, presidente do Instituto Maniva, vencedora do prêmio na categoria Instituição. Para valorizar a gastronomia fluminense, nada melhor do que divulgá-la. No ano passado, o Prêmio Maravilhas Gastronômicas destacou 10 maravilhas para se experimentar no estado. Vamos acompanhar como foi a premiação que ocorreu no fim do ano passado. A gastronomia do estado foi reverenciada em dezembro do ano passado na segunda edição do Prêmio Maravilhas Gastronômicas, que premiou 10 delícias para se degustar no estado. Foram mais de 100 produtos concorrentes e a votação recebeu mais de 30 mil votos pela internet. Além de premiar alimentos e bebidas, especialistas selecionaram uma instituição e uma personalidade que se destacaram ou contribuíram para a valorização da gastronomia fluminense. Os vencedores já percebem o retorno na procura dos produtos premiados. O concurso deu bastante visibilidade para a gente e está tendo bastante retorno. Chico, antes desse prêmio, você escreveu um livro falando dos roteiros gastronômicos do Rio de Janeiro. Nessas suas andanças, quais são as maravilhas que você destacaria do nosso cenário fluminense? Olha, para começar, nós temos uma belíssima produção de queijos, queijo de leite de vaca, de ovelha, de cabra. Nós temos uma vasta e belíssima produção de mel, são mais de 100 produtores de mel no estado. Nós temos uma produção de doce maravilhosa, de doces caseiros, de doces semi-industriais, como é o caso do sítio Humaitá. Eu diria que a gente tem para destacar basicamente essas coisas, os queijos, os doces e o mel. Agora, aqui chega ao consumidor muitas vezes com dificuldade, né? Você tem que ir lá quase que buscar. Tem um problema de logística sério, né? Tem problema de estrada, tem problema de transporte. Por exemplo, o vencedor da categoria laticínios, que foi os laticínios Itaocara, você raramente vê chegar aqui no Rio de Janeiro os laticínios Itaocara, ficam mais na região onde eles atuam. E até produtos de perto também chegam com dificuldade na cidade, né? A gente tem que cuidar dessa questão logística, a questão de como chegar no produto, no consumidor final, que é o restaurante e a própria pessoa, né? Inclusive, uma das iniciativas desse prêmio é exatamente fazer isso, juntar o produtor com o consumidor final. E quando eu falo de consumidor final, aí eu estou falando mais dos restaurantes do que da pessoa física em si. A Tereza comanda aí os ecochefes, o Instituto Maniva, que faz esse processo também de chegar ao produtor, ao pequeno produtor rural. Eu tenho vários chapéus, né? Então, é chefe de cozinha. Então, como eu tenho restaurante, né, navegador, eu hoje lá eu faço uma espécie de plano piloto disso que o Chico estava falando, que é como melhorar a questão da logística, né, e do transporte, como que a gente pode começar fazer uma espécie de uma guerrilha, assim, de comprar mesmo com as dificuldades, né? Ontem mesmo eu estava mandando um táxi buscar uma farinha na Avenida Brasil. Então, assim, é lógico que isso não pode ser a regra, né? Mas, realmente, eu acho que é uma questão que as políticas públicas vão poder ajudar bastante, a questão da infraestrutura do Estado, né? Porque hoje o que a gente vê é uma guerra, por isso que até eu falei em guerrilha,
Porque a indústria alimentícia, que é a maior interessada nesse exílio, né, nessa exclusão desses pequenos produtores em lugares que não têm acesso, ela é a que está do lado da casa da gente, em qualquer lojinha, qualquer supermercado. Então a gente se acostumou um pouco nessa questão da conveniência, que era uma palavra muito usada nas décadas passadas, e que isso fez com que a gente não comprasse as coisas que estivessem mais perto da gente, e sim aquelas que estivessem dentro de uma rede de supermercado, uma rede grande de industrialização do alimento. E que hoje a gente sabe que são os piores alimentos, né? Agora, eventos como esse ajudam a divulgar essas iniciativas, né, também. Eu acho que esse projeto, né, do Chico é um projeto, sim, super importante, no sentido de que ele está mapeando esses pequenos produtores, que muitos deles estariam em vias de extinção. Isso não é uma balela, isso não é uma metáfora, isso é real, porque o maior problema que tem na rural é a questão da sucessão, né? Que não tem, os filhos não ficaram, né? Porque como era um ciclo vicioso, né? Como era uma atividade que não dava muita renda, então os próprios pais começavam a incentivar os filhos a saírem para procurar outras profissões. Então, assim, na medida em que isso começa a ser valorizado, que tem um valor agregado maior, que a gente consegue construir determinados tipos de vias, né? Seja ela através das estradas ou através da informação, da internet, formas de que esses produtos possam ser vendidos diretamente aos restaurantes e ao consumidor final, a gente consegue fazer com que essa população que estava em vias de extinção possa voltar. Já existe no mundo, esse é um problema do mundo inteiro, né? No mundo inteiro, os pequenos produtores estão em risco, são uma espécie em extinção. E que isso só vai poder ser modificado se nós, consumidores ou donos de restaurante, decidimos fazer uma mudança de postura e dentro do nosso cardápio, dentro da nossa vida, né, privada, a gente abra um espacinho para alguma coisa que não seja tão conveniente como ir ali na esquina comprar uma coisa. Agora, esse prêmio esse ano cresceu, né? Cresceu. O primeiro ano a gente chamou de 7 Maravilhas Gastronômicas do Estado do Rio de Janeiro, misturando pratos e produtos. No segundo ano, seguindo inclusive uma ideia da Tereza, a gente tirou pratos e botou só produtos. Para o terceiro ano a gente tem várias novidades, outra ideia da Tereza, que é fazer com que os consultores, nós temos uma série de consultores, foram 39 consultores, mas eles nos ajudaram a fazer uma pré-lista e uma lista final dos produtos que iam concorrer. Esse ano eles vão participar da votação com degustação própria. Essas degustações serão feitas, inclusive, em unidades do SENAC, que é o novo parceiro nosso do projeto. Vocês estão interessados em saber como se inscrever? A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já com essa informação. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Nossos convidados de hoje são Chico Júnior e Tereza Corsão. O Instituto Maniva tem como missão agregar valor aos agricultores familiares brasileiros e melhorar a alimentação das populações urbanas e rurais. Eles produziram um curta-metragem O Caminho da Comida. Vamos assistir a um trecho. Começa a colheita às 7, 7h30 da manhã. A parte da manhã, porque o sol vem, depois ele murcha. Chega na feira, não chega com uma qualidade boa para venda lá para o consumidor. Difícil de empregado aqui na roça, que a maioria trabalha por conta própria. Então é raro você arrumar alguém para você trabalhar. Normalmente quando o cara arruma alguém, é R$50 ou até mais por dia. Trabalhando 4 horas e quer trabalhar dentro dos limites de 4 horas, sendo que lavoura não tem como você trabalhar dentro das 8 horas. Não tem hora para pegar, não tem hora para largar. O orgânico hoje é produzir uma coisa limpa e alimento. No orgânico, o que manda realmente é a natureza, é o clima, entendeu? A pessoa se entender com o clima, se entender com as forças naturais, entendeu? Que comandam o show. O que está faltando do produtor orgânico ainda é a união. Entendeu? Se unir todo mundo, gente, vamos trabalhar assim e vai ser assim. A gente pode criar um planejamento e trabalhar em grupo. Em vez de concorrer, você se encaixa. Todos nós vamos num barco só, junto. Sempre tem que ser assim, eu penso assim. Se nós for sozinhos, não vamos.
no outro dia tem um rapaz, ele falou assim, orgânico é caro. Aí o meu vizinho falou assim, o cara é remédio, moço. O trabalho do Instituto Maniva é super interessante, né? Agora, essa visão também de que tem que se articular, tem que caminhar junto, é difícil de ver acontecer na prática. Essa visão eu herdei do movimento Slow Food, né, que começou no Brasil em 2000, Margarida Nogueira, que é uma das premiadas também como personalidade do ano, que trouxe esse movimento para cá, e ele é um grande guarda-chuva no mundo dessa questão, dessa união, né, que você está falando, do consumidor com o produtor. Então, assim, hoje a gente não vê outra saída que não seja essa união, que a gente possa colocar os dois no mesmo patamar, né? Inclusive o Senac está fazendo um livro nosso novo, que é os EcoChefs, junto com os agricultores, em parcerias, onde os dois têm igual importância, né? Agora, esse equilíbrio também e a divulgação a revalorização, na verdade, desse alimento que vem do campo é um processo que vai contra o que está acontecendo. Você viu a população melhorar, né, a sua renda e foi comprar o industrializado. Existe uma valorização. A gente tem que pensar que o industrializado, né, ele tem uma massa de marketing por trás, né? É muito difícil isso, assim, a gente lutar contra isso. Não é jogando com as mesmas armas que a gente vai vencer. Por isso que eu acho que tem uma questão muito forte, que é a questão da saúde, né? Isso é que está fazendo as pessoas mudarem de ideia, de não querer comprar aquilo que tem uma embalagem 4 cores, uma mensagenzinha de sustentabilidade. Você vê cada barbaridade, né? E então acho que a gente tem aí um nicho que é a questão da saúde, que todo mundo está sabendo que comida industrializada não é saudável. Agora, como é que a gente garante a qualidade desse alimento que está sendo produzido? Porque a gente fala, em outros lugares você tem as certificações internacionais e tal. No Brasil funciona de uma maneira bastante particular, né? Olha, um dos objetivos do prêmio é exatamente valorizar esse tipo de produção, a produção sustentável, a produção agroecológica. Nós estamos, inclusive, esse ano lançando uma nova categoria, dentro da categoria da terra, que é uma das categorias. A gente está trabalhando, cada ano a gente melhora um pouquinho, ouvindo pessoas como a Tereza, que ajuda muito também a pensar o prêmio, que é a questão de... Eu não vou falar de orgânico, porque senão eu fecho muito, mas eu vou falar de agroecologia. De que forma a gente está descobrindo esses produtos mais saudáveis, mais sustentáveis, produção sustentável. A gente pesquisa isso, a gente tem um grupo de pessoas que trabalha o ano inteiro nesse tipo de pesquisa, descobrindo coisas novas, descobrindo produções novas e sustentáveis. E aí, como se inscrever, como participar desse prêmio, como votar, porque tem aí duas formas de participar, quem é produtor e quem é consumidor, né? Num primeiro momento, a comissão organizadora faz uma lista. Essa lista é mandada para os consultores. E é baseada nessas pesquisas de campo? É baseada nessas pesquisas. Esse ano, por exemplo, está entrando a categoria embutidos, que não tinha ano passado. Então a gente faz uma lista, apresenta aos consultores, eles vão se manifestar em relação a essa lista, se concordam ou se não concordam. Aí a gente bota uma pré-lista no ar, no site, né? E abre inscrições para as pessoas acrescentarem coisas que porventura a gente tem esquecido. Às vezes a gente esquece, a gente às vezes não conhece mesmo, né? Porque cada dia é uma novidade mesmo que a gente descobre, muito interessante. Agora, essas informações sobre os concursos anteriores e esse agora que vai começar a rodar a partir de maio, não é? A partir da primeira semana de maio. Tem um site, um endereço para quem quiser acessar? www.projetomaravilhas.com.br. E você está totalmente integrada, né? Participando de toda essa formulação também. Porque assim, o projeto do Maniva começou com o projeto Mandioca em 2002 e era no Pará, né? Então a gente fez todo um trabalho super interessante de revitalização da farinha. Só que o pessoal começava a reclamar, mas peraí, o que você está fazendo aqui para o Rio de Janeiro? E eu, na época, eu não sabia bem o que era a produção do Rio, né?
Então, assim, para mim é super, fico felicíssima de ter um parceiro como o Chico que está na mesma viagem, né? E mapeando, que é uma coisa super importante, quer dizer, trazer conhecimento a partir do que está no campo e que a gente não consegue ver, visualizar. Inclusive existe uma ideia de, no final, antes de terminar o ano, a gente apresentar um mapa mesmo, um mapa interativo. Você clicar lá na região, no produto, aí vem o que é o produto, o endereço, como é que chega, como é que se comunica, como é que tem o produto na sua mão. A gente já está trabalhando nisso desde o ano passado. Não botamos no ar ainda, porque depende de uma série de coisas, inclusive depende de dinheiro, porque é um produto caro, que a gente quer fazer uma coisa muito, muito legal mesmo. Então, acho que esse ano a gente consegue botar o mapa no ar. Eu acho que talvez uma coisa interessante, né, fosse a gente tentar descobrir, até aqui mesmo, né, quais são as empresas que têm vontade de participar desse projeto. Eu acho que, na verdade, é um projeto de revitalização do estado do Rio de Janeiro com a coisa mais preciosa para o ser humano, que é a comida, né? Então, assim, não é petróleo, não é Olimpíadas, mas é uma coisa que a gente consome todo dia, 3 vezes por dia. Mas que pode ser também turismo, geração de renda, uma série de coisas cultura, que vem embutidas. A gente tem uma frase que a gente usa no prêmio, que é o seguinte, a valorização do gosto da cultura regional. Tem uma outra frase que a comida é cultura, é afeto e é memória. Então a gente está precisando voltar à memória aí do estado do Rio de Janeiro. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Comer bem e viajar são reconhecidas fontes de prazer. Quando associadas, elas podem melhorar não só a experiência do visitante, mas a economia local. Nossa equipe de reportagem foi a Friburgo conhecer o vencedor do Prêmio Maravilhas Gastronômicas na categoria Mel. Vamos acompanhar. No ano passado, o apiário Amigos da Terra de Luiz Moraes, localizado em Nova Friburgo, comercializou em média 5 toneladas de mel por mês. Para Luiz, o sucesso do negócio se deve principalmente ao cuidado com a qualidade do produto. Quando as pessoas provam algo que é muito marcante, aquilo fica impresso na memória e pode passar anos que as pessoas voltam lembrando daquilo. O apiário gera renda descentralizada para a população do campo, já que o mel processado é comprado de produtores vizinhos e de outros municípios. A gente dá cursos e treina produtores rurais para ter na apicultura uma atividade complementar. A gente compra a produção desse pessoal, processa e daqui a gente distribui para o Rio de Janeiro. Além de processar e comercializar o produto, o apiário conta com outro atrativo, o Museu do Mel, espaço pedagógico criado para disseminar o conhecimento sobre as abelhas e a apicultura. Nesse local a gente recebe o visitante, seja estudante ou turista, e explica sobre o que é a anatomia da abelha, como é o comportamento social da abelha, como a abelha transforma o néctar em mel, como identificar os vários tipos de mel, como identificar os vários tipos de abelha. O turismo se beneficia com uma coisa que movimenta pessoas que vão atrás, né, de comer coisas saborosas, e quem é desse segmento que produz uma alimentação saudável também vai agregar um valor novo ao seu trabalho, que é a compra do turista, que é uma compra direta, que você faz diretamente para o consumidor, sem intermediário, né? A gente falou de infraestrutura, falou dessa questão da divulgação, falou do mapeamento dessa produção que é quase invisível aqui na cidade, que é uma cidade grande do Rio de Janeiro e que vai sediar as Olimpíadas no ano que vem. Então, como que todas essas iniciativas de buscar aproximar mais esses produtores da nossa realidade podem contribuir também para gerar renda e fazer com que eles aproveitem esse legado que tanto se fala das Olimpíadas? Vou dar um exemplo. Tem um restaurante em Rio das Ostras que se chama Bartrô, do Pedro e da Tânia. Eles são muito interessados nessa questão também de fazer a ponte restaurante-produtor. Ele estava no prêmio ano passado e fez um contato com um produtor de queijo, que é o Caprio Geneve. Ele adorou tanto que eles se juntaram e resolveram uma forma de como chegar esse queijo de Friburgo até Rio das Ostras. Conseguiram, estão fazendo. Então, é isso que eu quero.
Eu quero que a Tereza Quintela, por exemplo, me mandou um e-mail agradecendo a participação no prêmio, dizendo que aumentou muito as vendas dela. Se eu consigo isso, se eu consigo fazer essa ponte, se eu consigo fazer com que aumente venda, se eu consigo melhorar a logística, se eu consigo trabalhar a questão de transformar tudo isso em política pública, como a Tereza falou, eu vou morrer de alegria. Bem, vocês falaram de política pública, e política pública é uma expressão que tem vários significados. Qual a importância, o que a Alerj pode fazer pela gastronomia do estado do Rio de Janeiro? Se a gente pensa em comida artesanal e não pensa que isso é um palavrão, porque tem pessoas que dizem, não pode falar que é artesanal, tem que dizer que é agroindústria. Indústria é uma coisa e processamento artesanal é outra. Pequena produção e grande produção. Primeira coisa, tem que se olhar com muito carinho para essa questão das produções feitas de formas tradicionais, né? A gente tem um caso meritório, um caso que foi sensacional, que foi do queijo de leite cru lá de Minas Gerais, que antes estava totalmente isolado, não podia ser comercializado, e ganharam com a pressão da população e de estudiosos que levaram, e dos próprios produtores, que levaram provas de que aquele queijo era altamente saudável, muito mais saudável do que com leite pasteurizado, e isso hoje é comercializado. Então, assim, a gente tem um outro caso também, que é do Circuito Carioca de Feiras Orgânicas, né? Que o Rio de Janeiro é a única cidade do Brasil que tem um circuito de feiras orgânicas. São 14 feiras orgânicas, com pretensão de chegarem a 20. Já está se falando de uma no Porto aqui, né, para aproximar? Tem no Porto, tem no subúrbio, tem na Barra, tem na Zona Sul inteira. E o interessante dessas feiras é que elas estão alavancando realmente a economia. Então, assim, por exemplo, tem e a gente que está ligado nisso, a gente fica um parceiro da feira. Então, muitas vezes eu vou na feira só para saber como é que eles estão, como é que as coisas estão indo. Esse sábado, por exemplo, fui lá visitar um rapaz jovem, que tem 20 e poucos anos, que ele trabalha em outra atividade, mas ajuda o pai vendendo na feira. E aí eu perguntei, e aí, como é que tá? Ele falou assim, estou largando a minha outra atividade. Então, para mim, assim, como para você, assim, a felicidade da gente é ver que isso está virando verdade. E que eu hoje, que no meu restaurante, compro doces de Minas, que são os de maior qualidade, que eu encontro, existem de tão boa qualidade no Rio de Janeiro que eu não tinha acesso. Então, através desse mapeamento que o Chico faz, através desse trabalho que nos dá, porque tem uma parte do trabalho que é muito pesado, que é ir a campo. Não é sentado na cidade que você vai descobrir isso. Né? Então, a gente tem que muito fazer essa viagem de campo. E descobrir quais são as dificuldades do produtor para poder chegar. Né? Exatamente, porque quando você faz a viagem a campo, você vê o perrengue que ele passa. Nesse filme Caminho da Comida, você vê que ele, de 11 horas... A gente dormiu na casa do produtor para sentir como é que era. Então, a gente foi dormir às 9 da noite para acordar às 11h30 para pegar o caminhão para descer. Chegando no Rio às 4 horas da manhã, 7 horas da manhã, eles têm que estar com tudo lindo, maravilhoso, e eles com um sorriso daqui até aqui para vender. Então, assim, isso é uma condição especial, né? Então, se você é consumidor, se você quer comprar uma comida saudável, no caso que tem a certificação orgânica, né? Nem todos, eu concordo totalmente com o Chico, a gente tem que apoiar os que estão em transição, os que são agroecológicos, mas que ainda não conseguiram uma certificação. Mas no circuito a gente tem essa joia, que é esse grupo de feiras aí, direto do produtor. Essa questão da política pública, como fazer, passa pela Alerj, passa por um projeto de lei, passa por um deputado, passa por um seminário que a gente vai realizar para discutir o que botar nesse projeto de lei. Isso está sendo andado, isso está sendo tocado, e em breve teremos notícias interessantes de um projeto de lei nascido aqui dentro da Alerj sobre essa questão da política pública. Da valorização dessa produção. Isso é a coisa mais importante que vai acontecer, porque isso é um marco do trabalho do Chico, do trabalho do Maniva, do trabalho de tantas pessoas, mas na hora que você traz aqui para dentro e você consegue fazer com que isso seja tratado como política pública e escutando todos os pontos. Não adianta ser um projeto de uma elite de gastronomia que vai propor uma coisa que só vai ser um projeto cultural. O projeto cultural é maravilhoso, mas ele tem que refletir toda essa questão econômica e social do Estado. Bem, a gente espera que essa edição do Projeto Maravilhas Gastronômicas seja um sucesso, tenha muito mais inscritos e que a gente consiga descobrir outras delícias que estão aí escondidas pela nossa cidade, pelas nossas cidades. Né? Certamente descobriremos e divulgaremos.
Infelizmente, o programa está chegando ao fim. A gente provavelmente vai conversar de novo sobre os resultados desse novo concurso. Obrigada, Chico. Obrigada, Tereza. E obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve pra gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para o e-mail forumdesenvolvimentorj@lerj.rj.gov.br. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.